Vamos continuar nossa aula de hoje. Essa parte de seccionamento e proteção, agora, nós vamos falar de dispositivo diferencial residual. Ele é um dispositivo muito importante. Ele vai principalmente proteger pessoas e equipamentos de choque elétrico. Caso você tenha uma corrente de fuga, caso essa corrente de fuga volte por um lugar não ideal, você vai proteger o seu equipamento. Ele é um tipo de relé onde ele tem um ímã permanente e uma bobina. Caso a corrente em um circuito a dois fios, fase neutro, caso a corrente que vem pela fase não volte pelo neutro, isso vai gerar uma diferença que vai desarmar. Oh, meu Deus do céu. Então vamos para a parte 2 da nossa aula de dispositivo de seccionamento e proteção. Agora a gente vai falar do DR, dispositivo diferencial residual. Ele é construído por um relé polarizado e ímã e tem uma bobina. No caso, num circuito a dois fios, por exemplo, ele vai avaliar se a corrente que vem por um fio volta pelo outro. Se isso não ocorrer, significa que a corrente está voltando por um lugar Então, vamos continuar nossa aula de dispositivos de seccionamento e proteção. Agora, nós vamos ver o DR, dispositivo diferencial residual. Ele é construído com relé, bobina e ímã, basicamente. A ideia por trás dele, ele compara os condutores vivos. No caso, por exemplo, se você tem um circuito a dois fios de fase neutro, a corrente que vem pela fase tem que voltar pelo neutro. No circuito trifásico, a soma das três correntes tem que ser zero. Se isso não for verdade, ou seja, se no circuito a fase neutro, a corrente da fase não volta pelo neutro, ou no circuito trifásico a soma das correntes não for zero, significa que a corrente está voltando por um lugar indesejado, que pode ser, por exemplo, um usuário levando choque, ou pode ser a corrente passando por uma parte que não devia do equipamento, colocando-o em risco. Nesse caso, ele vai disparar. Ele é extremamente importante em áreas molhadas. Se você leva um choque, por exemplo, se você está descalço e entra em contato com a carcaça viva de um equipamento energizado, você vai levar um choque considerável. Porém, como sua pele seca gera uma resistência, isso vai atuar como limitador de corrente. Se por outro lado você tiver em uma área com piso molhado, isso vai reduzir e muito a resistência entre o seu pé e o piso. Isso vai aumentar a corrente, que por sua vez aumenta a chance de morte da pessoa. Por isso é extremamente importante que toda área molhada seja protegida com DR. Se você tem uma área de serviço em uma casa, por exemplo, é importante que ela tenha DR. Imagine que uma máquina de lavar esteja molhada, que é relativamente comum, você encosta nela, e isso vai reduzir a resistência entre sua mão e a máquina. Isso vai provocar um choque possivelmente suficiente para o óbito. Então o DR é importante. Veja aqui na construção que eu tenho uma corrente em um fio, a corrente do outro fio, eles estão apostos de forma que, se as correntes forem iguais, os campos magnéticos vão se anular e ele vai continuar funcionando. Se uma corrente for maior que a outra, eu vou ter um fluxo induzido que, por sua vez, vai fazer com que ele desarme aqui. O DR, o ideal é que ele seja colocado na entrada do circuito, ou seja, lá no quadro de distribuição. E caso você tenha um DR apenas para proteger os equipamentos, a proteção de sobrecorrente dele deve ser maior do que a capacidade de condução. E normalmente a gente coloca ele, inclusive, maior do que o disjuntor.
Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, tem alguns equipamentos que naturalmente eles têm uma certa corrente de fuga. Alguns equipamentos de precisão, por exemplo, alguns tipos de balança, eles precisam de uma corrente de fuga para funcionar adequadamente. Caso você coloque um DR, você tem que colocar um DR cuja sensibilidade seja menor do que a corrente de fuga desse equipamento. Um outro caso um pouco mais comum são aqueles chuveiros, principalmente chuveiro elétrico barato, aonde ele tem uma leve fuga. Você nota que quando você encosta no registro, você leva um pequeno choque. Geralmente esse tipo de chuveiro ele vai desarmar o DR do chuveiro elétrico. Ou você coloca um chuveiro elétrico melhor e com uma corrente de fuga menor, ou você vai ter que procurar um DR cuja sensibilidade seja menor do que a corrente de fuga do equipamento. A NBR 5410, inclusive, que se o aterramento for do tipo TT, que nós veremos mais adiante, os circuitos precisam ter um DR. Porque no caso do TNS, que é o mais recomendado para instalações residenciais, qualquer excesso de corrente, qualquer fuga, ela tende a ir pelo terra, que vai estar conectado ao neutro lá na origem, e isso garante que a corrente de curto-circuito vai ser suficiente. No caso de um dispositivo TT, a corrente de fuga ela não necessariamente vai desarmar o disjuntor. Neste caso, você precisa ter o DR para garantir que, se houver uma corrente de fuga, o equipamento vai estar protegido. A gente vai ver isso com mais detalhe quando estiver estudando aterramento. No caso do TNS, o condutor neutro não necessariamente vai ser seccionado. O que acontece? Como o neutro está no mesmo potencial que o terra, você garante que a corrente de curto-circuito do equipamento vai ser a corrente de curto-circuito do circuito. E para isso você já tem a proteção do disjuntor geral da casa, que vai proteger teu circuito contra curto-circuito e vai te oferecer a proteção. Então, no caso do circuito TNS, você não precisa de DR para todos os circuitos, somente para os críticos. Aqui ele está citando que o DR de alta sensibilidade, que é o mais comum, ele tem uma sensibilidade de 30 mA, ou seja, ele não vai proteger contra correntes de fuga menores que 30 mA. Geralmente elas não são suficientes para causar o óbito de uma pessoa. Mesmo que você sinta o choque, você consegue ter força suficiente para sair. Aqui ele também está lembrando que circuitos de áreas externas precisam ter DR. Imagina que você tá operando alguma coisa e a área começou a sofrer incidência de chuva. Você vai entrar no caso de área molhada. Então você precisa ter a proteção do DR. Também fala que alguns tipos de área, como cozinha, copa-cozinha, lavanderia, garagem, que são, como a gente já falou, áreas molhadas, você precisa ter o DR. Além disso, nós temos o DPS, que é um dispositivo de proteção contra surto. Ele é muito comum em um filtro de linha de qualidade. Qual que é a ideia do DPS? Ele vai proteger contra sobretensão. Inclusive, essa é a diferença entre um filtro de linha bom e um filtro de linha ruim, barato, que geralmente a gente compra com facilidade. Eles não têm o DPS, ou seja, não vão proteger o teu equipamento contra um surto de tensão. Quando, por exemplo, na vizinhança alguém liga um equipamento de alta potência, ele pode gerar surtos onde a tensão. Numa rede de 127, a tensão pode passar de 140 a 150 volts e isso pode levar a risco a alguns equipamentos. Se você precisa se proteger desse tipo de surto de tensão, você precisa de um DPS.
Por fim, nós temos os dispositivos de proteção contra raios. A gente vai falar mais à frente dos tipos de para-raio, então não vou detalhar aqui. Os para-raios protegem contra sobretensão causadas por descargas atmosféricas. Por fim, nós vamos falar um pouquinho dos condutores. Se você tem uma instalação elétrica, você precisa levar energia elétrica aos pontos. E aí você precisa de condutores, que a gente chama popularmente de fios ou cabos. Eles são feitos com isoladores, geralmente de PVC, mas em alguns casos especiais você tem alguns isoladores melhores, que são o EPR, o HEPR e o XLPE. A grande diferença é que o PVC ele só funciona até 70 graus Celsius. Ou seja, se você precisa de um fio que aguente mais do que 70, fuja desse cara aqui. O EPR e o XLPE, além de aguentar uma tensão maior, ele já tem proteção contra a luz do sol. Se você deixar um fio comum exposto ao sol, você vai ver que em pouco tempo ele resseca e perde o isolamento. Já o EPR e o XLPE, por outro lado, eles são feitos para aguentar esse tipo de exposição, além de conseguir funcionar por mais tempo dentro da água. Se você precisa de um condutor que fique prolongado tempo dentro da água, submerso, você precisa de um condutor adequado. A NBR 5410, ela prevê o tipo de seção mínima, depende do tipo de instalação e também o condutor de proteção. Aqui, por exemplo, instalações elétricas, se o cabo for de cobre, o mínimo é de 1,5 mm. Se for de alumínio, o mínimo é de 16. Se o circuito for de força, o de cobre precisa ser no mínimo 2,5. Ou seja, só pode usar cabo de 1,5 em circuito de iluminação. Circuito de tomada você precisa de 2,5 em diante. Circuito de sinalização e controle pode ser até 0,5 mm. E assim por diante. Aqui eu coloquei só alguns exemplos de esquemas de instalação. Esquema de instalação A1 são cabos isolados embutidos na parede termicamente isolante. Você tem um eletroduto, né? E os fios dentro. Isso aqui está dentro de alvenaria. Esse é o método de instalação A1. O método de instalação A2 é um cabo multipolar dentro deste eletroduto. E ou melhor, B2 é em alvenaria, A1 e A2 é em parede termicamente isolante. Tem alguns tipos de parede que elas oferecem um certo tipo de isolamento térmico. É importante na tabela, porque, por exemplo, veja que um condutor de 2,5 mm, no método de instalação B1, com dois condutores, ele aguenta 24 A. No método A1, ele só aguenta 19. Então veja que o mesmo condutor, em condições diferentes, ele tem uma capacidade máxima de condução. Por isso que fios de 2,5 mm, você não deve colocar um disjuntor maior do que 16 A. Principalmente que como você vai colocar outros condutores juntos que vão gerar aquecimento juntos, essa corrente tende a ser ainda menor. Por fim, nós temos a queda de tensão em cada circuito. Eu posso ter uma queda de no máximo 3%, pode chegar a 5% no circuito caso eu esteja de posse do transformador. Por exemplo, na escola, que tem o transformador dela, você pode ter uma queda de tensão de até 5% no circuito, porque como você controla a queda de tensão do transformador até o ponto final, você admite uma queda um pouquinho maior. Aqui nós temos uma tabela que facilita muito você a fazer o cálculo. Se você quer uma queda de tensão máxima de 3%, você tem que pegar a potência e multiplicar pela distância. Se ela der maior do que 35.000, a queda de tensão é maior do que 3% para um circuito de 127 volts. Para 220, esse valor pode chegar até a 105.000. Ok? Com isso a gente finaliza essa parte teórica. Agora a gente vai fazer o projeto dos condutores na nossa planta.
Até o próximo vídeo.